Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Estamos encerrando hoje a lição 12 da Escola Sabatina, que teve como título Julgado e Crucificado. Vamos orar para iniciar essa recapitulação. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana de estudos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que esteve atuando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a compreender o significado profundo desse estudo. Que possamos perseverar, continuar encontrando esperança e renovação no Teu plano de salvação ao estudarmos sempre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro, e o estudo dessa semana esteve focado em Marcos capítulo 15. Marcos 15 apresenta 3 cenas principais relacionadas ao julgamento, à crucifixão e à ressurreição de Jesus. Esses eventos nos oferecem uma compreensão sobre a natureza do reino de Deus. Primeiro, Marcos examina o papel que o Sinédrio desempenhou na condenação de Jesus. Nesse evento, os sacerdotes e outros líderes judaicos são apresentados como antagonistas. Em seguida, Marcos dedica espaço considerável de sua narrativa para descrever o papel de Pôncio Pilatos na condenação e julgamento de Jesus. Por fim, o Evangelho narra as ações de José de Arimateia, que depositou o corpo de Jesus no túmulo que lhe era destinado. Neste primeiro momento, vamos examinar a atitude do Sinédrio e do sumo sacerdote em relação a Jesus antes de sua crucifixão. Marcos 14 descreve o papel ativo que os sacerdotes e outros líderes da nação desempenharam na prisão de Jesus. Quando Judas foi negociar o ato de traição, eles, ouvindo isso, se alegraram. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos conspiraram entre si na trama para matar Jesus. A trama deles fica evidente ao enviarem uma multidão com espadas e porretes para prender Jesus. Jesus é preso e levado ao julgamento. Inicialmente, esse julgamento ocorreu no Sinédrio. Marcos 14, 53 a 55, descreve a cena. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Aparentemente, foi o sumo sacerdote quem liderou a reunião do Sinédrio, bem como o julgamento interrogatório de Jesus. Além disso, foi ele quem apresentou aos membros do Sinédrio o argumento final para condenar Jesus. Marcos descreve essa ação com as seguintes palavras: o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu." O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: "Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês?" E todos o julgaram réu de morte. Assim, foi nessa reunião do Sinédrio, ocorrida com a presença dos líderes religiosos mais importantes da nação, que Jesus foi condenado e sentenciado à morte. Mais tarde, os líderes do Sinédrio tentaram obter uma confirmação legal da sentença pré-acordada. Para tanto, aparentemente em outra reunião, os membros do Sinédrio decidiram levar Jesus perante Pôncio Pilatos como parte de uma estratégia para obter uma sentença de condenação da autoridade romana. Marcos inicia o capítulo 15 dizendo: "Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o Sinédrio,
e, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Marcos 15, verso 1. O Sinédrio era o Conselho Judicial Supremo, o STF do judaísmo, possuindo 71 membros, localizado em Jerusalém. Ele ocupa lugar de destaque nas narrativas dos evangelhos sobre a paixão como o órgão que julgou Jesus e é mencionado novamente em Atos como o tribunal judicial que investigava e perseguia a crescente igreja cristã. Embora a região da Judéia estivesse sob domínio do governo romano, em algumas questões ela estava sob a jurisdição do Sinédrio. Procuradores, como Pôncio Pilatos ou Félix, dependiam de tribunais ou conselhos judaicos para lidar com inúmeros assuntos administrativos. Como já mencionado, durante o primeiro século depois de Cristo, o Sinédrio era constituído por sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas e anciãos. O papel dos sacerdotes, especialmente do sumo sacerdote, era predominante nas assembleias. O antagonismo dos sacerdotes em relação a Jesus fica evidente na resposta deles ao seu ministério, especialmente em Jerusalém. Pilatos bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. A hostilidade deles para com Cristo era tão evidente que no verso seguinte, Marcos descreve a exigência que fizeram a Pilatos para condenar Jesus à morte. Abre aspas. Os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Marcos 15, verso 11. Quando Jesus foi crucificado, os sacerdotes, junto com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. É irônico que, quando Jesus estava morrendo na cruz, os sacerdotes, fora de si, tenham declarado que aquele que estava na cruz era o Messias, o Rei de Israel. Embora Jesus seja mencionado como rei diversas vezes em Marcos 14, Pilatos é quem enuncia essa verdade com mais clareza. Mas mesmo os líderes da nação israelita o confirmaram como Messias e Rei de Israel, embora em atitude de zombaria. Eles não sabiam que, com a morte de Jesus, a necessidade de realizar sacrifícios no santuário terrestre estava prestes a cessar. Marcos 15, verso 37 diz: Jesus, dando um forte grito, expirou. E no verso seguinte, o evangelho relata que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, verso 38. O templo agora estava aberto. Assim, não fazia mais sentido continuar oferecendo sacrifícios de animais, pois o Cordeiro de Deus já havia sido abatido. Qualquer pessoa que aceitasse o sacrifício de Jesus poderia se tornar parte de seu reino. As fronteiras do reino foram ampliadas e o convite para aderir a ele estendeu-se a todas as nações. E agora, na próxima sessão, a aprovação da autoridade romana na condenação de Jesus, nós vamos explorar o papel de Pôncio Pilatos no julgamento de Jesus. A cidade de Jerusalém, onde ocorreram os eventos do julgamento e crucifixão de Jesus, pertencia à região da Judéia. Anos antes, Herodes o Grande havia governado essa área, incluindo a região da Galiléia. Ele havia construído um palácio em Jerusalém. Agora, na época de Jesus, a região da Judéia estava sob a supervisão e o controle direto do Império Romano. Assim, era considerada província romana com um governador nomeado pelos romanos.
Nesse período específico da vida de Jesus, o governador nomeado era Pôncio Pilatos. Portanto, foi diante de Pilatos que os sacerdotes levaram Jesus para garantir uma sentença oficial de morte. O Evangelho de Marcos indica que as ações de Pilatos foram, em última análise, ditadas pelo seu desejo de agradar a multidão sanguinária. No julgamento de Jesus, Pilatos vacila entre as convicções de sua consciência e sua fraqueza moral. Ele luta para libertar Jesus, embora não encontre razão para condená-lo. O evangelista descreve o dilema de Pilatos em Marcos 15, versos 12 a 15. Depois de interrogar Jesus, Pilatos não consegue encontrar nenhum motivo para condená-lo. Ele então pergunta aos sacerdotes: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de Rei dos Judeus?" Então, em Marcos 15, verso 13, quando os sacerdotes gritam: "Crucifique-o!", Pilatos responde: "Que mal fez ele?" Finalmente, em Marcos 15, verso 15, o Evangelho nos dá um vislumbre do que havia no coração do procurador romano e da razão que o motivou a condenar Jesus à morte por crucifixão. Abre aspas. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhes soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ironicamente, foi Pilatos e não os líderes judeus quem mencionou diversas vezes o reino de Deus, ao identificar Jesus como o Rei dos Judeus. Jesus trouxe a possibilidade do reino de Deus para a nação, mas o convite foi rejeitado pelos seus líderes. O governador secular reconheceu Jesus como rei e Jesus permitiu ser chamado assim. Da perspectiva de Pilatos, Jesus morreu como o Rei dos Judeus. De acordo com o Evangelho de João, Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João 19:19. É importante esclarecer que Pilatos, ao designar Jesus como Rei dos Judeus, não reconhecia a dimensão espiritual do reino de Deus. Ele disse a Jesus: "Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo?" João 19, verso 10. Jesus imediatamente situou as coisas na perspectiva cósmica adequada. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. João 19, verso 11. Em outras palavras, Jesus disse a Pilatos: "Eu não sou apenas o rei dos judeus, mas também estou acima de todos os poderes e reinos da terra, incluindo o seu." Essas palavras tocantes atingiram a mente de Pilatos, de modo que ele queria soltá-lo. Contudo, a compreensão de Pilatos sobre o reino de Deus era limitada pela ideia de que não havia rei superior a César, que naturalmente era o título do imperador romano. Ellen White menciona por que Pilatos permitiu que Jesus fosse crucificado. Abre aspas. Pilatos cedeu às exigências da multidão. Em vez de arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. Mas, apesar de suas precauções, exatamente o que temia ocorreu mais tarde. Suas honras foram retiradas, foi removido de seu alto posto e, lesado pelo remorso e o orgulho ferido, deu fim à própria vida pouco depois da crucifixão de Cristo. O Desejado de Todas as Nações, página 594. E, por fim, Marcos destaca brevemente as ações de José de Arimateia após a morte de Jesus. Mesmo que os líderes religiosos não tenham reconhecido a autoridade de Jesus ou o seu reino, e mesmo que a perspectiva de Pilatos sobre a realeza de Jesus fosse limitada pela própria cosmovisão pagã, houve alguém que creu e aceitou o reino sobre o qual Jesus pregou: José de Arimateia, um preeminente membro do Sinédrio. O Evangelho de Marcos diz que ele, abre aspas, também esperava o reino de Deus e,
dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Fecha aspas. A proclamação de Cristo teve um efeito poderoso na vida desse importante membro da sociedade israelita. As obras de Jesus estavam começando a produzir os primeiros frutos. O capítulo termina relatando as ações desse líder judaico, um homem que encontrou em Jesus o rei da sua vida e de todos os seus bens. José de Arimateia assumiu todas as responsabilidades e despesas do sepultamento de Jesus. Quando a maioria dos discípulos estava longe e a nação havia rejeitado o reino, havia um homem, José de Arimateia, que reconheceu que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Marcos 1, verso 15. Para concluirmos essa recapitulação, Pilatos quase foi persuadido a libertar Jesus da condenação da cruz. No entanto, as pessoas gritaram: "Se você soltar este homem, não é amigo de César." João 19, verso 12 relata isso. A pergunta para nossa reflexão hoje é: que princípios e fatores moldam e motivam seus pensamentos e decisões? Agradeço sua companhia durante esta penúltima semana da lição. Aguardo você amanhã para iniciarmos a última lição do trimestre. Um forte abraço, um feliz sábado e fiquem todos com Jesus.